Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda, começando mais uma live do Projeto 626, nosso encontro semanal, não é? Agora nosso encontro semanal nas manhãs de quarta-feira, às 6h26 da manhã, para esse nosso bate-papo bem gostoso, essa troca de energias, tá bom? É sempre bom, aliás, um prazer imenso estar aqui com você, para podermos conversar, trocar energias, não é? No início desta manhã, agora a partir de setembro, não é? Nas manhãs de quarta-feira, tá bom? Juliana, muito bom dia para você. E Naldo também, muito bom dia, tá bom? Bem-vindos, bem-vindas. Aline também, muito bom dia. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tipo de comportamento, não é? É muito comum, muito característico em muitas pessoas, que é aquele comportamento extremado, a intensidade, não é? Ora é tudo, ora é nada, é 8 ou 80, eu quero que seja deste meu jeito, ou então não tem que ser de jeito nenhum, não é? Por que nós temos essa intempestividade? Por que nós temos esse comportamento tão intenso, às vezes, em determinadas situações? Jussara também, muito bom dia, minha querida. Bem, é muito comum nós tratarmos disso na clínica e é muito comum nós observarmos isso ao nosso redor, às vezes, não é? Ou mesmo nós, às vezes, pode ser que a gente venha se flagrar tendo esse tipo de comportamento, não é? Extremado. Aquele entregar-se intensamente numa relação amorosa, entregar-se intensamente numa amizade, entregar-se intensamente em qualquer tipo de relação. E aqui pode ser familiar, amorosa, laboral, social, não importa. E com a mesma intensidade com que se ama, que se deseja, é a mesma intensidade que passa a repugnar, que passa a odiar, que passa a desprezar. Por que vamos do 0 a 80? Por que ficamos nesta oscilação de comportamento? Por que nós, às vezes, temos essa intempestividade, não é? É sobre isso que vamos falar na live de hoje. E se você quiser conversar, trocar energias, trocar ideias, trazer aqui o seu comportamento, se você é assim ou não é assim, enfim, para nós podermos debater e nos entendermos, cada um vai se identificando dentro desse contexto. Mas antes, eu quero iniciar aqui, vamos fazer uma leitura, eu gosto de fazer uma leitura comentada, para que a gente entenda que os temas que nós trazemos, eles fazem parte da filosofia, fazem parte da psicologia, da psicanálise, fazem parte da medicina, enfim, de algumas áreas como religião, budismo, enfim, não importa, o espiritismo, mas são reflexões profundas acerca de nossos comportamentos. E aí, independentemente se é ou não uma questão religiosa, uma questão política, não importa. O que nós queremos é discutir essas ideias, porque afinal de contas a psicanálise, ela é tudo isso, não é? Jacques Lacan vai trazer que tudo que há lá fora, ele vai chamar de simbólico, não é? Símbolos com os quais nos deparamos, tudo lá fora, nós acabamos por introjetar, acabamos por criar uma imagem disso, e a partir disso nós vamos nos constituindo, formando este ego. Portanto, tudo é psicanálise. É deste comportamento, é desta relação que vamos falar, e principalmente do comportamento. Do 0 ao 200 por hora, 8 ou 80, é tudo ou nada. O amo ou odeio, ou é meu ou não é de ninguém. É do meu jeito ou não faça. Por que temos esse tipo de comportamento? Mário Henrique, bom dia. Cassiana, bom dia. Marcos Simões, psicanalista, bom dia. Marcos Simões, meu colega, nosso companheiro da EPC, tá bom? Bem, então vamos lá. A afeição extrema, a afeição, o gostar, não é? A afeição, a dedicação, o carinho extremo, significa um grande desgaste, e as posses abundantes, o ter cada vez mais, podem trazer grandes perdas também. Olha que prazer imenso. Nosso colega psicanalista também, Gabriel Gomes, está aqui conosco. Ei, Gabriel, grande especialista em tendências, pensamentos suicidas, grande psicanalista, companheiro da EPC também, professor Gabriel Gomes, obrigado pela presença. Se você perceber, quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Se souber, quando parar, não estará em perigo. Desta forma, é possível viver muito tempo. Aqui tem alguns pensamentos budistas, tem um pensamento de Nietzsche, tem vários outros pensamentos que aos poucos nós vamos debater na live de hoje.
Porém, é importante que paremos aqui para iniciarmos a seguinte reflexão. Propõe esta introdução deste texto que quem sabe a hora de parar não vai perder, não vai complicar, não vai tornar mais difícil aquela relação. Qual relação? A relação com este outro, a relação com esta situação, com esta coisa, com este ambiente. Olha a ambiência, de novo trazendo aqui, invocando o Winnicott, não é? Outro pensador importante. Como nós fazemos então para buscar este equilíbrio? Saber a hora de parar, saber a hora de moderar. Equilíbrio emocional desta pulsão, desta impulsividade. Rodrigo também está aqui com a gente. Opa, muito obrigado pela presença, grande abraço a vocês. Bem, este amar e este odiar. O Lacan vai trazer aquela simbologia, aquele pensamento de amódio, que amor e ódio andam juntos e que eles se completam. No entanto, se nós trouxermos isso para o dia a dia e entendemos que quando iniciamos uma relação amorosa, por exemplo, nós entramos com tamanha intensidade, aquele tesão inicial, aquela paixão inicial que confundimos com amor, nós acabamos por mergulharmos nesta relação com uma intensidade gigantesca, com uma intensidade brutal, e esta intensidade acaba nos cegando diante do outro, do comportamento do outro, dessa individualidade, da liberdade do outro, e acabamos projetando muito de nós neste outro, achando que este outro deve se comportar, deve agir, deve estar à minha disposição. E quando isso não acontece, começam a surgir as intrigas e aquela intensidade, aquele amor pode transformar numa repulsa, transformar-se numa raiva, num ódio, e acabamos por então odiar, repudiar aquela pessoa e nos colocarmos no lugar de vítima. Esta controvérsia, a intensidade com que eu amo e com que eu odeio uma pessoa ou uma relação é objeto de estudo. Porque a intensidade, não é? O fato de eu amar ou de não amar, ou deixar de amar, ou querer ou deixar de querer, ok, tudo bem, faz parte da vida, faz parte do processo. Nós somos seres desejosos, às vezes seres incompletos, né? Buscamos a completude o tempo todo. Porém, nós temos que entender a questão da intensidade. Esta mesma intensidade com que eu desejo, com que eu amo, eu passo a odiar, eu passo a repudiar. De onde vem? É de nossa criança que estamos falando. Evidentemente é da nossa criança, lá no desenvolvimento psicossexual, é de lá que vem esta intensidade, este 880, essa intempestividade, essa maneira um tanto quanto estranha de querer que as coisas sejam exatamente do meu jeito. Ateliê Infinita Luz também, muito bom dia, bem-vindo, tá bom? Bem, uma pessoa, por exemplo, que tem algumas coisas e que gosta de sempre querer ter mais. Já trouxemos uma live falando aqui a respeito do ser e do ter. As diferenças profundas, abismais que existem entre o ser, eu sou o ser, e o ter, o possuir, ou querer acumular coisas. E há algumas pessoas que quando acumulam alguns tipos, e é muito comum, você deve conhecer muita gente assim, acumulam alguns bens, gostam de arriscar tudo. Quantas vezes você ouviu por aí que pessoas perderam tudo na bolsa de valores, perderam tudo em criptomoedas, perderam tudo no negócio que não deu certo, perderam tudo num investimento, num empreendimento de alto risco, enfim. As pessoas que às vezes têm posses, têm bens, têm uma certa estabilidade, mas que no afã de querer mais, de possuir mais, de dominar, de superar-se, acabam perdendo tudo. Nem que seja para perder tudo, mas eu vou arriscar. Você percebe que há esse tipo de comportamento. Já há um bem, já há um patrimônio, já há uma posse, nem que seja para perder tudo. Eu confio em mim, eu sei que vai dar certo e acaba arriscando, e nós vemos grandes prejuízos. Você percebe esse extremo? Já tem, já está legal, já possui, mas prefere arriscar tudo, porque quer este tudo.
E este tudo não existe. Somos seres desejosos e seres desejantes. Outra coisa importante é considerarmos, meu querido, minha querida, é muito comum, você que é psicanalista, recebe seus pacientes aí e tem esses relatos, evidentemente. Não sei porquê, mas eu tenho 100 e eu quero 200. Eu tenho 200 e eu quero 400. Tenho 400 e quero 1.000, tenho 1.000 e quero 2.000, depois 5.000, 10.000. De onde vem esta sede? De onde vem este desejo? De novo estamos falando da nossa criança, uma infância de privações, ou cuja criação, castração, não é ali a quebra das fantasias, estruturou-se um superego ou permissivo demais ou super castrador. É desta criança que nós falamos. Esta criança que se manifesta nesta intempestividade, neste desejo insaciável, nesta fome, nesta quase que imbecilidade de colocar em risco tudo o que você tem por querer sempre mais. Querer sempre mais. Esta busca por aquilo que eu nem sei para que eu quero. Eu queria tanto, uma coisa muito comum aqui na clínica, você pergunta, eu queria tal coisa, eu queria tal coisa, eu queria isso, aquilo, aquele discurso de eu queria. Aí você pergunta, o analista faz uma intervenção e pergunta, mas por que você quer isso? O que exatamente você quer? O que você faria caso eu conseguisse isso amanhã? E não há resposta. Não há uma construção, não há um planejamento, não há um norte, não há uma orientação, não há um caminho. A pessoa às vezes diz, eu não queria viver essa situação. Aí você pergunta, e qual é a situação que você almeja, qual é a situação que você quer? Eu não sei, eu só não queria viver aqui. Ora, se eu não sei exatamente o que eu não quero, como que eu vou saber falar sobre aquilo que eu quero? Isto significa que aquele momento, aquele lugar, aquela situação que eu estou vivendo está conflituosa e que eu preciso resolver. Eu preciso me relacionar, eu preciso me encontrar, eu preciso aparar essas arestas deste lugar que eu estou. Sempre que eu falo lugar, eu não falo lugar físico, casa e tal, mas lugar psíquico, desta ambiência, destas relações interpessoais, relações amorosas, laborais, sociais. Algo está desequilibrado, algo não está em harmonia e que eu quero resolver. Eu digo, eu não queria isso para a minha vida. Mas o que é que você quer? Eu não sei. Se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho serve lá na Alice no País das Maravilhas, não é verdade? Se eu não sei onde quero ir, como é que eu sei qual estrada pegar? Então, estas questões, esse 880, esta intensidade, com a mesma intensidade que eu amo, eu odeio, tem que ser do meu jeito, eu quero tudo para mim. Estamos falando, ultrapassando a barreira do egoísmo, de uma pessoa egoísta, não é? Não é disso que nós falamos, ou não é somente disso que estamos falando. Este querer exacerbadamente, este desejar, esta intensidade revela uma criança que grita, uma criança que quer se posicionar, que quer vir, que está chamando a atenção, ela quer ser escutada, porque há algo ali, um trauma que aprende neste passado, que ela não consegue vir para este presente, não consegue acompanhar este adulto que a abriga dentro de si. É sobre isso, essa impulsividade, este grito, esta criança, que no processo de análise pessoal nós vamos, através do autoconhecimento, através da associação livre de ideias, nós vamos ajudar este adulto a harmonizar-se com esta sua criança, a buscar este equilíbrio, como propunha Freud, não é? Freud, o que é o equilíbrio? É a nossa busca eterna. Jamais eu vou ter condições de dizer que eu sou um cara equilibrado, absolutamente equilibrado, não é? Principalmente por ser italiano, não é? Então, às vezes você estoura, às vezes você dá aquela respirada diante de uma situação qualquer, uma revolta, uma raiva momentânea, e você tem que buscar esse equilíbrio. O Freud fala que essa é a nossa busca permanente, não é? Este id, esse superego que temos, não é? Para dar o ideal seria assim, não é? Seria aqui, o id, o ego, eu aqui, o superego, os três aqui no mesmo nível conversando. Mas ora, o superego está aqui em cima, ele manda, ele comanda, ele impõe suas normas, suas proibições, suas censuras, e o id pulsa e o ego sofre,
Ora, estamos assim, não é? Superego aqui embaixo, flexível demais, essa criança, estes pensamentos, pulsões bizarras, e fazemos algumas mercadorias por aí, porque não há a presença de superego. Então, este equilíbrio que Freud fala, e a nossa busca. Ora, vivemos assim, ora, vivemos assim. O ideal seria este equilíbrio, que inexiste, porque nós somos seres humanos, não é? Nossas pulsões, nossos sentimentos, nossas emoções, os acontecimentos do dia a dia nos levam a ter, às vezes, comportamentos, este destempero. Mas esta intensidade do 880, do tudo ou nada que estamos falando, a criança é assim. Você percebe que a criança lá na infância, foi uma redundância, e agora foi uma rima, criança na infância, redundância. Bem, um poema de Cordel, né? De Cordel. Lá, enquanto criança, ela quer tudo, porque tudo está à sua disposição, ela quer tudo e quer tudo para ela, não tem a noção de dividir, não tem a noção de repartir. Ela vê, por exemplo, um doce, ela quer tudo para ela, vê um brinquedo, quer tudo para ela. Você perceba que a sua criança, quando nós somos crianças, observa uma criança, quando está brincando, vai na casa de um coleguinha, quer trazer o brinquedo para casa também. E não estamos falando em furtar e roubar nada, a criança não tem essa percepção, ela quer tudo para ela, ela já tem 10, 12, 15 brinquedos, e quer mais brinquedos, quer mais brinquedos. Esta incompletude, este vazio, não é? A angústia do vazio, como diz Lacan, ou este desejo incessante, como propõe Freud, tudo isso está na criança. E é natural que esteja na criança. A criança é isso, é esta fantasia que a castração ou a quebra de fantasia, como Ferenczi vai dizer, é necessária para impor normas, regras, limites, né? A ciência de que nem tudo que existe eu posso, ou eu quero, ou me pertence, não é? Tati, bom dia também. Karen, também bom dia. W. Fiorese, bom dia. Gemora, bom dia. Bem-vindas. Bem, então esta questão, uma vez compreendida, esta nossa criança, que ela quer tudo, porque tudo está à sua disposição, tudo posso, tudo que está ali me pertence, onde deve agir então a castração, ou a imposição de normas, regras, limites, ou a quebra da fantasia, assim por diante. Quando isso é feito de uma forma abrupta demais, proibidora demais, cria-se uma privação da criança e este adulto passa a querer compensar, ou a criança passa a gerir esse adulto, a gerenciar a vida desse adulto, não é? A comandar a vida desse adulto, e ele passa então a querer tudo aquilo que lhe foi roubado na infância, lhe foi privado. E ao contrário, se é uma infância de abundância, né, de excesso, este adulto passa a achar que tudo também está, e por isso eu quero tudo com uma certa facilidade. Eu tive tudo facilmente na infância, quando eu perdi, não tem importância, papai me dava outro, quando eu perdi, vovô me dava outro, quando eu quebrei o brinquedo, comprou-se um novo e nem cogitou-se de consertar. Quando eu tinha fome, a comida estava lá, sobrava tudo no prato, jogava fora, ninguém falava nada. Você percebe que é esta criança que se manifesta, esta criança que está presente neste adulto. E às vezes eu percebo que eu estou tendo esse tipo de atitude, 880, que eu dou aquele grito, que eu tenho aquele comportamento bem infantil, não é? Se não for assim, também não quero. E acabou. Mas por quê? Porque eu quero, acabou. Eu percebo que eu tenho esse comportamento. E se nos olharmos profundamente, perceberemos que trata de um comportamento infantil. É uma criança agindo. E não é para rir, e nem para chorar, mas é para refletir. Eu preciso levar isso na minha análise pessoal, para que em conjunto com o meu analista, minha analista, meu psicólogo, enfim, nós possamos compreender esta minha criança, trazê-la para este lugar, colocá-la no colo e ter uma conversa com ela para mostrar realmente esta situação presente, que não reflete a situação vivida por essa minha criança, que é um determinismo psíquico que vai trazer o Freud, as repetições, os ciclos, não é? Eu saio de uma situação difícil, vou lá e repito de novo. Eu vivo uma relação amorosa conflituosa, de subserviência tóxica, não é? Eu me livro daquilo, dou graças a Deus e logo estou de novo numa relação assim, eu acabo por atrair. É a criança que busca, que se sente atraída por aquilo. Esta criança que tem que ser trabalhada, que tem que ser trazida para o diálogo. Não é tão simples assim, para de agir dessa forma. Não é assim, como vou parar? Está programado, está dentro de mim.
Eu aprendi assim, a criança aprendeu a se defender desta forma. Então este querer, este desejar, este 880, essa impulsividade é uma forma, um mecanismo de defesa dessa criança fragilizada, dessa criança traumatizada, desta criança que traz essa incompletude, este vazio, essa angústia, não é? Do vazio, como diz o Lacan. Ou Freud vai falar muito claramente desde o início, somos seres desejosos, seres desejantes. Nossos desejos jamais serão plenamente atingidos. Aí vem o conflito, neurose, enfim, angústias, vários tipos de neurose. É disso que estamos falando, deste 880, desta impulsividade. Paula, Denise, também muito bom dia. Outra coisa muito clara, muito fácil de perceber esse 880, essa impulsividade, não é? É o desejo de vingança ou de inveja. Vamos falar de vingança e de inveja. Nós às vezes temos um desejo de nos vingarmos do outro por algo que tenha feito. Se observarmos bem, a criança, quando ela é castrada, quando é a quebra da fantasia, é claro que a criança não gosta disso. É claro que a criança não quer ser traumatizada. A criança não quer perder a fantasia. É uma forma de esta criança se vingar dentro deste adulto mais tarde. Então, o desejo de vingar-se de algo que alguém tenha feito contra mim. Se nos reportarmos à criança, a criança pode trazer esses mesmos sentimentos de raiva, mas ele não pode reagir contra o pai, contra a mamãe, contra o vovô, as castrações, imposições de normas, regras, limites, não é bem assim, tem que dividir esse pudim, tem que dividir esse pão, dividir esse bolo, tem que dividir esses brinquedos, enfim, e a criança não consegue se vingar, pode desenvolver mais tarde, futuramente, essa vingança. A inveja é outro sentimento que me traz uma intensidade tão grande e que me tira deste lugar de equilíbrio. Tanto o desejo de vingar-me, o desejo de como a inveja, você perceba, vingar-me de alguém fora de mim, inveja de alguém fora de mim. Eu me desloco, eu me tiro de mim mesmo, me desequilibro para ficar pensando, vivendo, direcionando esta minha pulsão para o outro. É o 880. Eu deixo de buscar esse equilíbrio interior. Eu deixo de pensar, de refletir sobre aquela situação, potencializando o problema, despertando então esse desejo de vingança e de inveja do outro. Deixando-me, abandonando-me. É o que eu digo, 880 tudo ou nada. Amar ou odiar, não tem meio termo. Não, comigo é assim. Ou é assim ou não quero. Ou é tudo ou é nada. Não teremos tudo nunca. E sem nada não vivemos. Nós precisamos de um equilíbrio de um pouco. Não adianta, eu não como a panela de arroz inteira, sozinho. Mas eu preciso de um pouquinho também. Se eu não comer, eu vou morrer de fome. Não existe tudo ou nada. Nós temos que buscar este equilíbrio. E o processo de análise pessoal vai nos ajudar. Perceba que estou trazendo aqui algumas dicas importantes para você. Depois eu vou terminar o pensamento de Nietzsche aqui, tá bom? O pensamento budista de Nietzsche. Outra coisa, eu quero mais, porque nós nos esquecemos então de olhar para o que já temos. Eu trouxe uma live aqui, tempos atrás, em ser ou ter e a ingratidão, não é? Quando deixamos de olhar para o que temos, de olhar para as conquistas, de olhar para aquele mínimo que eu tenho, mínimo que eu digo, não importa o quanto eu tenho, se eu não tiver essa percepção, sempre será o mínimo, sempre será pouco, sempre será o escasso, né? Então, se não soubermos a hora de parar com esta intensidade, deste desejar, deste egoísmo, deste egocentrismo, evidentemente haveremos de soltar um caminhão numa banguela. Eu não sei se a maioria talvez saiba o que é soltar o caminhão numa banguela, não é? Uma carreta carregada numa banguela fica descontrolada, não é? E tragédia vai acontecer lá embaixo, porque ele vai adquirindo cada vez mais velocidade e vai ficando sem rumo, vai perdendo noção, vai perdendo o autocontrole, o motorista não tem mais controle daquela carreta e vai acontecer uma tragédia lá embaixo. E a mesma coisa com nossas vidas, se não conseguirmos nos controlarmos diante destas situações, diante dessas circunstâncias, destas relações, sejam amorosas, laborais, não importa, sociais, familiares, não importa qual situação. Então é este equilíbrio, é deste equilíbrio que eu falo, não é? Outra coisa,
para mostrar claramente o que é o comportamento 880, é tudo ou nada. Nós temos, eu também fiz uma live sobre isso, algumas pessoas que dizem assim, morrer morre mesmo. Então, eu não trabalho para isso, eu trabalho para viver. Já que morrer morre mesmo, eu não sei se amanhã estarei vivo, então eu gasto, tudo que eu ganho, eu só me envolvo em festas, enfim, em prazeres deste, né, mundanos, porque morrer morre mesmo. O outro, cuja infância foi diferente deste primeiro, ele vai dizer, não, eu não sei o dia de amanhã, então eu tenho que acumular, eu tenho que guardar, eu tenho que prover o amanhã. E não é que se priva de alimentar, mas de se alimentar, mas ele economiza, porque ele diz, eu preciso pensar no amanhã. Então, é um pensamento de prover, de guardar, de gerir, de preocupar-se com o futuro, preocupar-se consigo mesmo, com a sua família. O outro não, morrer morre mesmo, então seja o que Deus quiser, eu ganhei e vou gastar tudo. Você percebe que é 880, é tudo ou nada? Porque vem de novo desta criança, dependendo das privações, dependendo desta fartura, dependendo da ambiência, dependendo de como foi criada essa criança, ele vai desenvolver esse tipo de pensamento, morrer morre mesmo. Então, eu tenho que me divertir. E é muito comum, você conhece pessoas assim, certamente, ou outros não sei o dia de amanhã. Então você perceba que são comportamentos extremados. Professor, mas então qual seria o ideal? É o equilíbrio. Eu não posso privar-me de muitas coisas, ou de certos prazeres, ou de algumas benesses da vida, digamos assim, materiais ou não, só pensando no amanhã, porque o amanhã não chegou ainda. É hoje, estamos falando hoje. Ok, mas também não podemos viver intensamente só hoje, sem pensar no amanhã. Porque certamente ele chegará. Se eu não tiver a perspectiva de que este amanhã chegará, de um futuro, não é de porção de vida que eu estou falando. Não é? Estamos falando já de depressão, de outras questões que poderíamos trazer para a discussão aqui. Então o assunto é muito profundo. Esta questão, a análise deste 880, dessa intensidade, nos remete, evidentemente, ao comportamento presente, mas de uma forma de entendermos esse determinismo psíquico, essas repetições comportamentais, esse temperamento, não é? Eu sempre digo que precisamos aprender a dar aquela respirada e contar até 10, não é? E tem surtido muitos efeitos, não é, Juliana? Então, nós temos que entender que há um gatilho, que há um estopim, né, para esta, há uma causa, há um motivo para esta ação. Lembra que eu trouxe a live aqui, motivo para uma ação? Há um motivo para que tenhamos esta ação, né? Qual então esse significante? Qual é este momento que antecede essa minha explosão, esta minha indignação, este meu 880, né? Do 0 a 200 por hora? Uma pessoa certa vez falou assim, eu fiz a seguinte observação, parece que você está ligado em 220, né? Falou, não, é direto no Itaipu, não é nem 220, estou ligado direto no Itaipu. Então perceba que se há este auto-reconhecer-se, se há esta percepção sobre si mesmo, então nós temos que conscientemente trabalhar isso. Às vezes a própria escassez na infância acaba levando a um comportamento posterior compulsivo, sem equilíbrio vira pêndulo, ou está numa extremidade ou na outra. É exatamente sobre isso, Maria Henrique, é isso que a psicanálise trata, que a psicologia, enfim, é sobre essa perspectiva. Essa infância de privações ou de excessos leva esse adulto a ter comportamentos extremados. Uma infância de privação, por exemplo, dependendo de outros fatores combinados, pode levar, digamos que uma criança ela é muito privada de alimento, de brinquedos e de roupas, uma série de questões, pode ter um adulto que gasta demais para compensar a escassez da criança. E se nós temos, então, um outro adulto, dependendo de outros fatores nesta ambiência, um adulto que vai economizar bastante para não se privar de novo como aquela criança foi privada. São comportamentos distintos. É claro, mas por que distintos se a situação lá na infância foi a mesma? Porque há outros fatores que, combinados, vão criando, estruturando, formando a estrutura psíquica que leva esse adulto a ter comportamentos distintos. Às vezes, não é? É por isso que uma pessoa olha para uma rosa e enxerga a beleza das flores, a outra olha para uma roseira e enxerga somente os espinhos. É aquela velha história do copo, está meio cheio ou está meio vazio? Depende então da perspectiva, depende então deste
desta minha estrutura para olhar o copo meio vazio ou meio cheio. E olhar a rosa, olhar o espinho da roseira. Ok, Marinho? Mas o seu raciocínio está correto. Outra coisa interessante é então compreendermos, identificarmos isso. Identificarmos isso. Porque nossa vida, ela é feita, ela é composta por uma série de fatores. Não dá para trazer aqui, precisaríamos de 58 lives para falar de nossa formação, estruturação do ego, enfim, a nossa formação, estruturação psíquica, não é? Mas então, onde que nós, é bom identificar quais são as situações em que nós explodimos, em que nós saímos do 0 ao 200 por hora, deste tudo ou nada, na relação amorosa, compreendendo o outro, entendendo que o outro também tem seus sentimentos, seus direitos, suas obrigações, as suas falhas, as suas habilidades, suas aptidões, seus desejos, e de que vivemos então em dois, numa relação amorosa, e de que esse outro tem que ter vez, de que esse outro tem que ter voz, esse outro tem que ter opinião, esse outro tem que falar sobre os seus sentimentos, e de que eu preciso estar predisposto a escutar. Se eu acho que o outro precisa me escutar, precisa fazer o que eu quero, eu tenho que me colocar neste lugar. Aí vem a empatia simbiótica, não é? Para poder entender que o outro tem o mesmo direito. Se eu não consigo fazer esse movimento empático, algo está errado comigo, não é? Aí estão falando de narcisismo, narcisistas e tal, de relações altamente tóxicas, de subserviência, de autoanulação e assim por diante. Nas finanças, meu querido, minha querida, um equilíbrio financeiro, não é? Se eu ganho 10, não posso gastar 11. Agora, se eu quero ter uma manhã melhor, se eu ganho 10, eu gasto 8 e guardo 2. Este equilíbrio, não é? Não há nenhum problema dizer que eu sou desequilibrado financeiramente. Faz um curso, procura por ajuda. O curso de finanças, de gestão financeira, não tem importância com planilhas para você compreender-se. A emoção e a razão, então, são irmãos gêmeos, não é? Vou agir com a emoção, vou agir com a razão. Vou refletir ou vou explodir? No trabalho, no lazer, em qualquer outra circunstância. Tá bom, minha querida? Para finalizar, Aristóteles disse, não é? A virtude consiste em saber encontrar um meio termo entre os dois extremos. Nietzsche vai dizer, quem busca extremos corre o risco de passar da virtude à maldade. Percebe então que tudo isso é filosofia, mas é também psicanálise. Ok, meu querido, minha querida? Grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso. E o nosso encontro aqui na próxima quarta-feira, às 6h26 da manhã. Eu te espero lá, tá bom? Ótimo dia para você. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.